Você sabe o que é urbanismo? Já ouviu falar? Essa é uma disciplina e uma técnica relacionada ao estudo e o planejamento das cidades. Hoje é o Dia Mundial do Urbanismo, por isso convidamos o arquiteto urbanista Nilton Lima para conversar com a gente. Nilton, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, tudo bem, Wilker? Que bom estar aqui em nome do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás e do Conselho Federal. Eu sou conselheiro federal e poder contribuir com essa discussão e esclarecer, né? Claro. Olha, você perguntou, vou responder, eu estou ótimo e feliz por receber você aqui nesse dia. E eu queria que você começasse explicando para a gente o que é urbanismo. Acho que eu fiz um resumo ali, mas eu queria que você explicasse isso melhor para a gente. É justamente isso. O que eu poderia dizer de forma mais fácil e mais clara é que o urbanismo é o tecido, a malha urbana, é o que envolve os edifícios na cidade, né? É tudo aquilo que envolve as construções, por onde as pessoas passam, circulam, por onde passa toda a infraestrutura da cidade, né? E é área de atuação de arquitetos e urbanistas, né? Que é uma profissão registrada e regulamentada por uma lei federal que criou a regulamentação de arquitetura e urbanismo como uma profissão, é uma única profissão, e também criou o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Oi, Nilton, bom dia para você. Eu queria que você esclarecesse uma dúvida que eu particularmente sempre tive, viu? Eu vejo aí, né, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Existe um curso só de urbanismo ou não? Eles sempre estão juntos? Todo arquiteto é urbanista também? Todo arquiteto é urbanista. O curso já vem com essas características, né? A ementa do curso já tem essas características da formação holística, né, de arquitetura e urbanismo. Desde a promulgação da lei, que ficou regulamentada em 2010, a 12.1378, que criou e regulamentou a profissão, né? E desde então é um curso único. Tá certo. Quais são as atribuições, então, de um urbanista? Ele faz o quê? Faz os desenhos ali? Como que é essa rotina de trabalho mesmo? De modo geral, eu te interrompendo, né? Perdão. De modo geral, o que é arquitetura e urbanismo, principalmente o urbanismo, nesse dia tão importante, é que nós temos que planejar, é um processo, né? Planejar as cidades, planejar como elas vão se desenvolver, como elas vão crescer, né? E tentar minimizar os riscos que existem no trato com o meio ambiente, né? Porque se a gente imaginar, a construção de uma cidade é uma interferência muito grande no meio ambiente. Então, eu penso que é interessante que a gente trabalhe da forma mais harmoniosa possível com o ambiente em que a cidade se insere. E nesse sentido é interessante porque a gente pode criar uma cidade ou desenvolver uma cidade ou melhorar uma cidade a partir de um plano bem elaborado e que tenha a participação popular, que tenha a participação das pessoas que nela moram, nela residem, né? Ou que vão residir. Isso tudo é muito importante para que a gente possa criar planos diretores, planos de estruturação da cidade, que, de modo geral, atendam à demanda que a população depende, né? E precisa. Essas imagens que vocês estão mostrando é super interessante, né? Quanto mais sedimentada uma cidade, talvez pelos planos que nós temos acompanhado, menos áreas verdes ela tem, menos áreas de percolação de água ela tem, e aí maiores problemas de infraestrutura, né? E essa infraestrutura é o que a gente não vê, tratamento de água, coleta de esgoto, recolhimento de águas pluviais, energias alternativas, né, que ainda é algo ainda pouco explorado, né, parques, praças, né. Então tudo isso, segurança das pessoas, a educação, transporte, mobilidade, tudo isso envolve o urbanismo, né?
É uma matéria apaixonante, é um trabalho apaixonante, né? Ô, Newton, você já citou aí alguns problemas, né, que afetam principalmente as grandes cidades. Agora, por que esses problemas acontecem, né? As cidades, normalmente, elas crescem além do esperado. Goiânia, por exemplo, é um exemplo claríssimo, né, que quando foi criada ali, a intenção é que fosse para 50 mil pessoas, e olha só como a população que a gente tem hoje, né, passando de 1 milhão já, né, muita diferença. O principal é isso, é um planejamento para uma quantidade ali, mas que se perde a noção, né, com o passar dos anos. É muito interessante o que você está falando, Marina, porque o urbanismo é um processo, e é um processo que tem que ser contínuo, né? Goiânia foi planejada para essa população e já era algo assim inimaginável, 50 mil habitantes para o estado de Goiás. Então já se fez um primeiro plano pensando numa, vamos dizer, numa superpopulação para Goiânia. Mas isso tem que ser contínuo, né? Por isso a gente precisa de planos diretores que façam a revisão desses conteúdos de forma anual e plurianuais, né? No Brasil, por exemplo, a gente tem uma revisão de planos diretores a cada 10 anos. Goiânia, por exemplo, já está atrasada há mais de 2 anos, né? E que esses planos tenham intervenção, principalmente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que tem profissionais registrados, habilitados a pensar as cidades, né? E que se faça isso de forma contínua. O grande problema do país é que às vezes a gente não deixa os planos acontecerem de uma única vez e não se retoma esses planos, ou quando se retoma, não se retoma da forma mais adequada para atender a população, né? Pois é, eu queria saber agora a diferença ali existente entre urbanismo e paisagismo. Paisagismo é uma matéria que complementaria o urbanismo, né? Por exemplo, eu posso definir a arborização de uma via em função de um paisagismo mais adequado, né? O que seria? Seria a vegetação, que deve ser mais adequada para não interferir na fiação elétrica, nas redes aéreas, né? de TV, de telefone, de infraestrutura, que essa qualidade da vegetação seria definida pelo paisagismo. Os parques, por exemplo, é uma área de atuação integrada, né? O parque é uma área urbana que vai contar com um projeto paisagístico de grande porte, né? Que vai definir todos os caminhos, as formas de ocupação desse parque, mas o parque que foi pensado é um parque pensado de forma urbana. Não sei se eu fui claro, né? Sim, deu para entender sim a diferença, Newton. Agora, voltando a falar das cidades, tem alguma cidade aqui no Brasil que é considerada uma cidade modelo, assim, que tem menos problemas, como a gente citou, e quais são os grandes diferenciais, se é que ela existe? Eu estava pensando nisso, né? Eu acho que não existe um modelo de uma cidade ideal. Eu acho que as cidades têm que, em seus planos diretores, levantam características que são fundamentais para aquela região. Ou é a população que tem alguma característica específica, ou é a economia que tem uma área de desenvolvimento que pode ser adotada como principal característica da cidade, né? Temos vários fatores, né? Por exemplo, no Brasil a gente poderia citar Curitiba. Curitiba teve teve a felicidade de contar com um arquiteto urbanista e que na gestão dos projetos, né, e no executivo do município. E isso foi fundamental para a cidade. A visão mais pragmática da arquitetura, mais completa de todo o planejamento urbano, ajudou demais o município de Curitiba a se desenvolver e virar um exemplo para o país, principalmente quanto ao sistema de transporte. Mas é um sistema que precisa ser revisto e atualizado, precisa ser sempre complementado, né? E mesmo Curitiba deixou de fazer isso após a saída do Jaime Lerner, né? Com o tempo, esse processo foi sendo abandonado. E isso é importante. O processo tem que se garantir
e seja contínuo, né? O planejamento das cidades, as políticas urbanas têm que ser contínuas, para que a cidade continue se desenvolvendo, continue crescendo de forma ajustável ao plano. Então essa questão do urbanismo, ela também, a gente pode dizer que se estende à esfera ali do domiciliar. Por exemplo, quando a pessoa vai construir uma casa, vai construir uma empresa, ela também precisa ter ali um especialista nessa área para fazer isso da maneira mais adequada, para ajudar inclusive a cidade? Quando eu vou construir um edifício, do ponto de vista de arquitetura, eu vou interferir na cidade. Se for um edifício de grande porte, muito provavelmente eu vou interferir na infraestrutura de rede de água pluvial, rede de coleta de esgoto, né, de elétrica, telefonia. Vou interferir em uma série de fatores na mobilidade urbana, né? Às vezes um grande equipamento urbano, que a gente chama, que é um grande edifício, né, de características talvez regionais, características mais amplas na cidade, pode interferir gravemente no plano diretor, se ele não tiver pensado para isso, né? E aí, nesse sentido, o arquiteto, na função de arquiteto exclusivamente, ele vai ter suas diretrizes definidas pelo plano diretor, pelo zoneamento e o uso do solo, para saber o que ele pode construir naquela região a que ele se propõe aquele edifício. Edifícios de menor porte, como a residência, também a gente tem que pensar nisso. Também vai ser influenciada pelo zoneamento, pelo uso do solo e pelo plano diretor, com as características características urbanas que ele tem que atender, no mínimo, né? Mas é sempre importante a gente pensar que cada edifício vai interferir. Pode ser, talvez, até na reflexão da luz, né? E se nós pensarmos, a gente poderia, um edifício poderia contribuir com a cidade gerando energia, né? Ou com telhados verdes, de forma sustentável, que possa melhorar as características ou não interferir tanto na cidade. Eu digo que a pegada humana que a gente deixa na Terra é sempre uma preocupação que a gente tem que ter, enquanto arquiteto, urbanista, enquanto cidadão, né? Em reduzir essa pegada, né? Newton, só para a gente finalizar, eu queria que você falasse se a questão dos interesses comerciais, enfim, de grandes empresas, né, construtoras, se elas são esse interesse comercial é um grande desafio também para que essas cidades sejam mais sustentáveis, enfim, que a gente tenha cidades com maior qualidade de vida, né? Porque eu vejo que às vezes constrói aquele tanto de prédio, que é claro que vai dar muito dinheiro para a construtora, mas que para a cidade não vai ser nada bacana. É um grande desafio hoje? É um grande desafio, mesmo porque é uma quebra de paradigma, né? Não quer dizer que um grande edifício tem que ser um problema para a cidade. A gente precisa ter o planejamento adequado, né? Eu não posso ter uma grande concentração de edifícios, né? Ou em regiões que eu já tenho uma infraestrutura precária, né? Às vezes você vê construções que não previram isso no plano diretor, não previu um adensamento tão grande, ou que o plano diretor também não foi pensado para um adensamento tão grande, né? Não foi esmiuçado, não foi planejado de forma adequada. A gente precisa quebrar esses paradigmas, porque de repente eu posso construir um grande edifício, mas ao redor tem um grande parque que possa absorver essa implantação desse edifício, né? Mas, de outro lado, eu preciso pensar que não só vamos dizer, no ganho de capital inicial, né? Eu acho que grandes consultoras também têm que pensar que é possível fazer, é possível construir, é possível desenvolver a cidade e é possível a gente criar um ambiente integrado. E a gente tem exemplos no mundo inteiro, né? Eu imagino Amsterdã, que é uma grande metrópole, que está contribuindo para soluções de planejamento urbano, né? A gente poderia, na Dinamarca, eu acho que a gente tem 1001 soluções. Eu acho que a gente precisa
pensar e ter a contribuição no plano diretor, principalmente no planejamento urbano de todos os entes da sociedade, né? Eu acho que enquanto a população conseguir participar de forma organizada, de forma colaborativa, né? Hoje a gente fala muito de cidades inteligentes, como fazer isso, né? Não é simplesmente um software, não é simplesmente um sistema, é a integração de sistemas, de redes, de planejamento, de dados, né? De coleta de dados, pensar a cidade para o cidadão. Isso é que é importante e que é o que a gente precisa aprender. E isso não quer dizer que as construtoras terão prejuízo. Quer dizer que a gente precisa pensar diferente, é só isso, né? Pensar diferente. Muito interessante, viu, Newton? Porque enquanto você fala, a gente pensa e vem na nossa mente que é algo futurístico, né? Mas não, é uma realidade. Falta só a gente pensar ali, buscar alternativas. Com certeza dá para melhorar muito as cidades que a gente tem aqui no nosso país. Obrigado, viu, pelo seu tempo aqui. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigado em nome do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, né? Essa colaboração. Obrigadão.